Olá, Yaldin, paz de Yahshua Mashiach esteja com todos, meus irmãos. Hoje o estudo é para a gente entender o que é batismo e imersão, porque tem gente que não está conseguindo entender o certo disso. Pois tem gente falando que o batismo é da lei, pois são 613 leis, certo? Agora, dessas 613 leis eu pergunto, aonde que está que o batismo era lei? Porque em Levítico capítulo 1, versículo 9, o que a gente conseguia encontrar, meus irmãos, era os sacerdotes pegando o cordeiro, lavando ele, né, as patas, entranhas, afundando, limpando, para poder fazer o holocausto. Eles botavam a mão sobre a cabeça dele, né, por causa das transgressões dos Yaldins. E aí fazia o holocausto para a remissão. Enfim, o que acontece depois de Yohanan Batista? Ele vem aqui para a terra 6 meses antes do Mashiach. Ele veio e proclamou, em Lucas capítulo 3, vocês conseguem enxergar bem claramente que ele foi no deserto e proclamou um batismo para a remissão e a redenção dos nossos pecados, correto? Então quer dizer que a gente consegue enxergar e entender que o batismo não é da lei. E o Espírito Santo é o Espírito puro. O que quer dizer isso? A vida eterna, o Espírito do Eterno. Sabe por quê? Porque quando Yohanan foi para batizar Yahshua, ele botava a mão sobre a sua cabeça. E lá ele transpassava todas as transgressões nossas para Yahshua. Yahshua o tomou. E ele foi lavado como um cordeiro, que está escrito em Levítico 1, 9. Que ele era lavado e depois ia ao holocausto para o sacrifício. A mesma coisa que aconteceu. Por isso que Yahweh diz, hoje te gerei. Então ele foi gerado ali. E naquele momento ele estava recebendo todos os pecados nossos e foi sacrificado. Entendeu, meus irmãos? Então, se Yohanan veio, batizou com a água, e Yahshua, que tem o todo o poder, ele vai batizar com o Espírito Santo, que é a vida eterna, e com o Espírito do fogo, vai separar o joio do trigo. Então, meus irmãos, vocês têm que entender que quando está escrito aqui em Romanos, vou até ler aqui para os irmãos, ó, no Romanos capítulo 6, versículo 3 diz assim, ou não sabeis que todos os que fomos batizados, ou seja, imergidos em Yahshua Mashiach, é na sua morte que fomos batizados? Portanto, pelo batismo, pela a imersão, nós fomos sepultados com ele na morte, para que, como Yahshua foi ressuscitado dentre os mortos, pela honra de Yahweh, assim também nós vivamos uma vida nova. Ou seja, a gente precisa receber esse batismo nas águas para receber o Espírito puro do Pai. Essa é a questão que todos os Yaldins precisam entender, para não dizer. Agora, sobre batismo e imersão, está claramente aqui no dicionário que a gente consegue entender que é o quê? Lavar, mergulhar. Em Hebreus 10, 22 está escrito para a gente não ter má consciência, ser na retidão, receber o bem e ser lavado com águas puras. Em Atos dos Apóstolos 2,37 é muito claro, Cafos falando para nós. Arrependei-vos e seja batizado, ou seja, imergido em nome de Yahshua Mashiach para a redenção. A gente agora aguarda a nossa redenção. Eu espero que os Yaldins consigam adquirir isso na cabeça, para poder entender e não acabar distorcendo as coisas, entendeu? Aqui não tem nenhum herege. A gente estuda, a gente analisa, busca em livros, pega as gramaturgias e dicionários hebraicos, gregos também, mas o importante é o hebraico, da origem, da onde é do povo de Yahweh dos Exércitos. Eu estou fazendo esse vídeo
para poder orientar os meus irmãos e fazendo esse estudo para a gente poder concluir as imersões, para continuar fazendo. Nem que seja 1 ou 2 irmãos façam esse entendimento, estudo, esse discernimento chegar ao seu coração para poder serem imergidos em nome de Yahshua Mashiach. Vou estar puxando, meus irmãos, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, 37. Mas está falando assim, ó, quando viram isso, seus corações ficaram aflitos, e quando perguntaram a Cafos e aos outros apóstolos, irmãos, o que faremos? Então aqui, meus irmãos, está mostrando que o povo pediu para os apóstolos, para Cafos ali, o que eles devem fazer, o que a gente faz, meu irmão? A gente está perdido, é no mesmo tempo de hoje. O que a gente deve fazer? Bom, porém as escrituras, a palavra, vai estar nos orientando. Porque no versículo 38 vai estar falando assim, ó, Cafos respondeu, arrependam-se cada um de vós e seja imergido em nome de Yahshua Mashiach para o perdão de seus pecados e receberão o dom de Ruach de Yah. Então aqui, meus irmãos, a gente deve estar fazendo um arrependimento. A gente deve estar indo se imergir em nome de Yahshua Mashiach. Não na trindade, em nome de 3, porque não existe isso. Vários vídeos aqui já foram postados nos canais Manual de Yah e no meu também falando sobre essa questão. No versículo 39 diz assim, ó, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos, para todos os que estão longe, para todos quantos nosso Yah, nosso Pai, o chamar, meus irmãos. Então o que a gente deve estar fazendo? Não impondo a goela abaixo para as pessoas que é Yah, que você deve fazer a imersão. Por quê? Porque quem Yah o chama, Yah chamou eu, Yah chamou você, chamou o outro irmão. Por quê? Porque você sentiu tocado no coração. Você sentiu que deve ser feito assim. Por quê? Porque a palavra do Eterno chegou até o seu espírito, até o seu coração e fez que você entendesse isso, como chegou na minha. Quer ver só, meus irmãos, agora eu pegando Romanos no capítulo 6, onde vai estar falando das nossas transgressões. O que aconteceu? Por quê? Porque depois da imersão, a gente é sepultado juntamente com Yahshua Mashiach. E ali a gente já não tem mais erro, a gente já não tem mais pecado. O pecado já não domina mais sobre nós depois da imersão. A palavra vai estar confirmando junto com os irmãos. No versículo 2 vai estar assim, ó, de maneira nenhuma, nós, o que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Portanto, aqui está mostrando que a gente morreu para o pecado. Aonde nós morremos? Na imersão. Quer ver só a palavra, meus irmãos, como ela é tremenda? No versículo 3, ó. Ou vocês não sabem que todos nós que fomos imergidos em Yahshua Mashiach, fomos imergidos em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio da imersão. Vocês entenderam agora, meus irmãos? Juntamente com Yahshua Mashiach, a gente foi morto lá na imersão. Então o pecado já não vai ter mais domínio. Quer ver, ó? Fiquem a fim de que, assim como Yahshua foi ressuscitado dos mortos mediante o esplendor de Yah, também vós vivemos uma vida nova. Então a gente vai sair da água, meus irmãos, e vamos ter uma vida nova. Entendeu? Se dessa forma fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o velho homem, o homem adâmico, foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos dos pecados. Então a gente já não vai ter mais aquele transgressor dentro da gente. A gente não vai ter mais como escutar os outros acusando nós. Por quê? Porque a gente foi sepultado juntamente com o Yahshua Mashiach na imersão. 1 Pedro, no versículo 3, no capítulo 3, 18, 21, diz assim, ó, pois também Yahshua Mashiach sofreu pelos pecados, uma vez por todos, o justo pelo injusto, para conduzir-nos a Yah. Ele foi morto no corpo, mas vivificado no espírito de Ruach, no qual também foi e pregou os espíritos em prisão, que há muito tempo desobedeceram, quando Yah esperava pacientemente nos dias de Noé. Enquanto a arca era construída, nela apenas algumas pessoas, a saber, 8, foram salvas por meio da água. E isso é representado pela imersão, que agora também vos salva. Não a remoção da sujeira do corpo, mas o compromisso de uma boa consciência diante de Yah, por meio da ressurreição de Yahshua Mashiach. Então, aqui está mostrando lá no Velho Testamento,
que os 8 pessoas foi salva por meio da água. E a mesma coisa nós, somos salvos por meio da água, somos justificados por meio da água. Então ali a gente foi, quando a gente sai, é uma nova criatura, uma nova vida que a gente recebe, para a gente poder ter acesso a Yahweh dos exércitos. Pegando Gálatas capítulo 3, no versículo 26 e 28, vai estar assim, ó. Todos vós sois filhos de Yahweh mediante a fé em Yahshua Mashiach, pois o que em Yahshua for emergido, no Mashiach se revestiram. Não há judeu, nem grego, escravo, nem livre, homem, nem mulher, pois todos sois um em Yahshua Mashiach. Então aqui, meus irmãos, está mostrando que a gente é um em Yahshua Mashiach. Por quê? Porque lá em Apocalipse, do 12, no verso 5, onde está falando do filho varão, lá ele não está falando os filhos varões foram arrebatados. Lá ele está falando o filho varão foi arrebatado direto para o trono de Yahweh. Então a gente é um em Yahshua Mashiach. É o filho varão que está aqui surgindo dentro de nós. Então, irmãos, aqui a gente vai estar recebendo Yahshua dentro de nós e a gente vai ser um em Yahshua Mashiach. Não há grego, nem escravo, nem livre, nem mulher, pois todos nós somos um só em Yahshua Mashiach. 1 Coríntios 11 diz assim, ó, já no verso 1. Sede meus imitadores, como também eu sou do Mashiach. Quem que era o imitador do Mashiach? O apóstolo Shaul, ele era imitador do Mashiach. Ele veio fazendo o que o Mashiach veio fazendo. E ele foi um dos últimos apóstolos. No Coríntios 15 diz assim, ó, eu também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, ao qual recebeste, e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se revestides tal como vou-lo tenho anunciado, senão é que crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi do Mashiach, morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi ressuscitado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cafos depois aos 12. Entendeu? Agora eu quero chegar aqui, meus irmãos, em Romanos, no capítulo 6, no verso 4 ao 18. De sorte que fomos sepultados com ele, e pela imersão na morte, para que, como Yahshua foi ressuscitado dentre os mortos pelo esplendor do Pai, assim andamos nós também em novidade de vida, porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também seremos na sua ressurreição, sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Aonde morre? Na imersão. Por quê? Porque a gente, no físico, se morrermos agora, então a gente certamente vamos ressuscitar, como certamente Yahshua foi ressuscitado. Então a nossa morte é aqui, ó, onde é que está falando. A gente vai ser morto em espírito, todos os nossos pecados. Em nome de Yahshua Mashiach a gente renasce, a gente vive. Por quê? Porque Yahshua, ele recebeu todas as transgressões do Yaldim quando Yahuana botou a mão sobre sua cabeça e transpassou. E ele foi lavado, ele foi imergido. E quando ele sai da imersão, quando ele sai das águas, eis que o Espírito, em forma de pomba, aparece para ele. E ainda o nosso Pai Celestial, nosso Pai Altíssimo, Todo-Poderoso, diz assim, ó, eis aí o meu Filho amado, em quem a minha alma se compraz. Hoje te gerei. Então Yahshua Mashiach foi gerado ali. Por que ele foi gerado ali? Porque ali ele pegou todas as transgressões do Pai. E quando ele saiu, ele foi gerado, foi limpo. Por que limpo? Porque ele foi lavados com águas puras, como está escrito em Hebreus, capítulo 10, 22. Que não é para ir para a imersão com má consciência, com más desejos, com rixas, com divisões, com confusões dentro do nosso coração. É para ir sem má consciência. E ser lavados com águas puras. Entendeu, meus irmãos? Olha só, no verso 6, ó, sabendo isso que o nosso velho homem foi crucificado para o corpo do pecado, seja desfeito para que não sirvamos mais o pecado. Porque aquele que está morto já está justificado do pecado. Então a gente já está justificado depois que saímos das águas. Ninguém vai precisar ficar apontando o dedo para ti, te acusando, né, fazendo o teu espírito se entristecer. Se você tiver discernimento, você vai entender que aquele julgamento já foi encerrado ali na imersão.
Coríntios 1, 1 Coríntios 12, no versículo 12 ao 26. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito ao Machia, pois em um só corpo todos nós fomos imergidos em um único espírito de Ruach, quer judeu, quer grego, quer escravo, quer livre, e a todos foi dado beber de um único espírito de Ruach. O corpo não é composto de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, por que não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, por que não sou olho, e nem pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do olho. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, aonde estaria o olfato? De fato, e ao dispôs cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de você. Pelo contrário, os membros do corpo não perecem, mas fracos são indispensáveis. E os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos como especial honra. E os membros que em nós são indecorosos, são tratados de acordo especial. Enquanto os que nós são decorosos não precisam ser tratados de maneira especial. Mas ao entretou o corpo dando a maior honra aos membros que dela tinha falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando um membro sofre, todos os outros membros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os membros se alegram com ele. É aí, meu irmão, que eu pego e penso junto com vocês, da defender os nossos irmãos, porque são um membro, está machucado, a gente vai lá e cuida, a gente não defende. Mesma coisa o canal Redenção de Auschwitz, vem defendendo o manual de Al, vem provando as escrituras, os ataques dos outros contra o irmão Romilson, até mesmo contra mim. Por quê? Porque somos um só. E se esse corpo sofre, no caso o irmão Romilson sofreu, eu também vou sofrer, como você também vai sofrer. E tem esses corpos que estão em especiais, defeituosos, não é para ser tratado ruim, não. É para ser tratado de acordo especial mesmo. Tem que ter mais atenção, entende? Porque tu não vai tirar o teu corpo, você vai cuidá-lo dele. Então, eu digo assim, ó, até também peço perdão para vários irmãos, né? Porque eu me sinto aborrecido quando o irmão Romilson é atacado ou quando o outro irmão é atacado. Porque eu vou lá no canal e defendo, mostro nas escrituras quem está certo e quem está errado, com provas de evidências. Portanto, machucaram ele, machucaram eu também. Machucaram você, machucaram eu também. A gente não pode aborrecer os nossos irmãos, porque se tu aborrece um, aborrece todos. E se um é honrado, alegre todo mundo com ele. Entendeu? Porque em 1 João, ele vai estar falando que aquele que aborrece o seu irmão torna-se homicida. Em Apocalipse 22, vai estar falando que aquele que é homicida não herdará o reino do nosso Pai. Então, a gente precisa ter um amor, um carinho, uma benevolência, um tratado especial. Porque também a gente deve ver que aquela pessoa que te aborreceu, te maltratou, está no tempo da ignorância. Portanto, se a gente foi perdoado no tempo dessa ignorância, a gente vai perdoá-lo também, como Yahweh nos perdoou, e Yahweh vai perdoar também. Portanto, o amor que a gente tem no coração, a gente deve transpassar por ele. Porque, ó, em 1 Coríntios, no capítulo 13, já no verso 1, vou estar lendo para os irmãos sobre esse amor. Quer ver só? Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa, como prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas se não tiver amor, nada serei. Então, sem amor, a gente não é nada. Olha só o verso 13 aqui, ó. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo, entrego o meu corpo para ser queimado, mas se não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é
paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vanglorie e não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. E aqui, meu irmão, não guarda rancor, não se ira. Por quê? Porque aqui está mostrando esse amor que uma criança tem. E se uma criança tem esse amor, a gente vê Yahshua Mashiach, porque ele mesmo diz, deixa vir os pequeninos, as criancinhas, porque é dela o reino dos céus. E ainda ele fala, se não se converterdes como uma criança, não herdará o reino, porque o reino é semelhante a uma criança. Então uma criança tem tudo isso. E aqui, a gente já imergido, sendo essa nova criatura, a gente precisa adquirir esse amor de não maltratar, não procurar interesse, não guardar rancor e não ficar se vangloriando. No verso 6 diz assim, ó, o amor não se alegra com injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Como uma criança tudo suporta. Se você bater nela, ela vai suportar, ela não vai guardar rancor, logo ela está indo te abraçar de volta. Entendeu? Agora os adultos já não. O adulto é aborrecido, acaba xingando para querer ser mais que o cara, acaba batendo para querer mostrar mais força para o outro. Isso não está demonstrando amor, porque o amor está falando que ele tudo sofre, meus irmãos. Ele aguenta facilmente, não guarda rancor. No verso 8 diz assim, o amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará, pois em parte conhecemos, a parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como um espelho. Mas então veremos face a face. Agora conhece em parte, então conhecerei plenamente da mesma forma como sou plenamente conhecido. Assim permanecereis agora estes três, a fé, a esperança e o amor. E o maior deles, porém, é o amor. Yahshua Mashiach, meus irmãos, ele vem nos trazendo o amor. Amai a Yahweh dos exércitos de todo o seu coração e amai o seu próximo como a ti mesmo. Por quê? Porque você vai completar todas as leis. Se eu amo a mim mesmo, eu não vou me atacar, não vou me judiar, eu não vou me maltratar. E se eu amo o meu próximo como a mim mesmo, eu não vou adulterar, não vou cobiçar, não vou roubar, não vou matar, não vou desejar a mulher do meu próximo, porque eu amo o meu próximo como a mim mesmo. Então são dois mandamentos tremendos que Yahshua Mashiach vem nos trazendo. Irmãos, que ao dos exércitos, a benevolência, o amor, o carinho, que tudo que ele fez por nós seja tocado dentro do seu coração. Para a partir de hoje, vocês fazerem imersões um no outro. Fazem as imersões, busquem nesses últimos dias, porque agora falta pouco, meus irmãos. Falta pouco. Precisamos terminar essa obra. Não estamos mais conseguindo nos deslocar. Por quê? Porque tudo o Yahweh dos exércitos o permite. Se é permitido isso, foi porque ele permitiu. Não podemos ficar bravos, não podemos ficar irados. Mas eu tenho certeza que é obra de Yahweh. Yahweh está trabalhando no nosso meio. É ruim? Não, é obra do nosso Pai, porque até ele mesmo diz, seja bem, seja ruim, tudo é permitido por ele. Então, irmãos, não vamos nos estressar, não vamos nos desanimar, não vamos nos cair e deixar de desentendido, deixar essa fé ser jogada fora. Você foi chamado para ser eleito, um filho do Altíssimo, para poder reinar juntamente com o Yahshua está reinando. E ele vai vir para essa terra para limpar, para restaurar tudo. Em nome de Yahshua Mashiach, o nosso Salvador, Rei, o nosso irmão primogênito, seja dado todo o amor, o carinho, dentro dos seus corações e o discernimento e entendimento. Em nome de Yahshua Mashiach, eu agradeço do fundo do meu coração, ter conhecido, no meu coração, né, não sonhos, ter conhecido esses irmãos que veio me abraçou, que veio, né, me dar carinho, porque até então, uns tempos atrás, eu estava só, mas agora eu encontrei, porque esse corpo, esses membros, venham se juntar e venham poder demonstrar esse amor para nós. E a gente é muito feliz assim. Portanto, meus irmãos, leve esse estudo dentro do seu coração. A partir desse estudo, faça a sua imersão. Busca o Eterno. Você não precisa de um líder, um mestre, porque há um só. Já temos. Não precisa mais. É Yahshua Mashiach. Se eu estou aqui passando esse estudo para vocês,
é porque, irmãos, esse estudo foi apresentado a mim para mim passar para os outros membros, e que os outros membros entendam e busquem esse entendimento, porque nada te impede de ser imergido, como está escrito em Atos 8:36, onde estava o eunuco e Felipe. O eunuco estava lendo as cartas de Isaías. Felipe perguntou: entende? Ele falou: como posso entender se ninguém me explica? Então precisamos um dos outros para poder se ajudar. Estou explicando isso para um irmão que não está entendendo, entende? Então, meus irmãos, meus amados, meus queridos e amados irmãos, nada está impedindo, porque até mesmo o eunuco perguntou: há águas ali? Alguma coisa me impede de ser imergido? Ele: não. Creia em Yahshua Mashiach. Seja imergido em nome de Yahshua Mashiach. A paz de Yahshua a todos. Que a graça do Eterno esteja dentro dos seus corações. Leve essa mensagem para os irmãos que estão precisando ser imergidos o mais rápido possível, pois Yahweh dos Exércitos está selando os seus nesses últimos momentos, e Ele vai cumprir a palavra dele. Ele usa você para poder fazer as imersões, para selar os irmãos. Até o próximo vídeo, meus irmãos. A paz de Yahshua.